Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou falar aqui sobre esse tema, né, da genética e epigenética. Vou me atrever a falar dessa influência do ambiente através das gerações, apesar disso ser uma coisa bastante polêmica, bastante discutida, e que talvez vocês não saibam, mas que está extremamente, muitíssimo na moda na área de biologia, né? Se há um tempo atrás, algumas décadas atrás, a genética estava muito na moda, agora é a epigenética que é o must, né? Então, você quer publicar um artigo, você fala que tem alguma coisa a ver com epigenética, que você já tem meio caminho andado, né? Bom, então, para isso, a gente vai ter que, enfim, revisar para alguns, explicar para outros, alguns fundamentos básicos de biologia molecular, que eu acho, enfim, que me interessam muito, acho fantástico, mas talvez fique um pouco, né, maçante, um pouco pesado para alguns, para outros não. Então, eu não vou me aprofundar e sim, né, me ater àquilo que é mais necessário para a gente chegar na explicação do que interessa no final, né? Então, para a gente falar de epigenética, a gente tem que falar antes de genética, que vai estudar a transmissão dessas pretensas unidades chamadas genes e como elas se expressam, como elas, enfim, estão relacionadas com características, né? Isso que a gente chama de gene tem um conceito atualmente bastante flexível, né, ao longo das descobertas mais recentes, mas todas elas se referem, de uma forma ou de outra, a molécula, essa substância química chamada DNA, né? Então, o DNA é uma substância química, assim como a água é uma substância química, assim como o amido é uma substância química, mas é uma substância química muito particular, né? Tem uma complexidade tal que essa sua estrutura tão famosa, tão conhecida, que a gente vê propagandeada por aí, né? Sempre se mostra a figurinha dessa escada aqui torcida, ela nada mais é do que formada pela união de pequenos tijolinhos, tá? Que tem uma base química comum, tá? Mostrada aqui nessa partezinha em azul, e uma parte química variável, né? Que são as bases nitrogenadas, e que normalmente vão aparecer com letrinhas, por causa das iniciais do nome das substâncias químicas que formam essa porção aqui das bases nitrogenadas. Então, são as famosas letras A, T, C, G. E com base na variação dessas quatro partes químicas, dessa unidade, desse tijolinho, que é o nucleotídeo, a gente tem todo o fundamento químico do funcionamento dos seres vivos, né? Então, essa molécula não serve para nada se ela estiver fora de um ser vivo. Se ela estiver fora de uma célula, não acontece absolutamente nada. Ela se estraga, se degrada, se decompõe, não faz absolutamente nada. Enquanto que, dentro de uma célula, ela vai guardar as instruções para o funcionamento de tudo aquilo que a célula precisa, tá? Essas moléculas, normalmente nos seres, né, mais complexos, aqueles que a gente chama de eucariotos, né, seres que têm, então, essa molécula tão importante guardada dentro de um compartimento, que é o núcleo, ela vai ser constituída por vários pacotes, né? Não vai ser uma molécula só. Em geral, a gente tem vários pacotes. E os genes são exatamente segmentos ao longo dessa molécula. Ou seja, são trechos com uma certa sequência dessas unidades químicas aqui, né? Então, vai ter uma certa sequência de letrinhas que corresponde a um segmento que tem uma informação ali codificada de modo químico. É isso que se chama, então, de código genético. O código genético não é a sequência, né? Isso é um conceito bem equivocado na literatura mais, assim, menos especializada, né? O código genético é igual para todos, né?
o que a gente vai ter variando entre os seres são as sequências dessas letrinhas, né? As coisas que estão escritas baseado nesse alfabeto, tá? Essas moléculas, então, vão ficar guardadas nesses pacotinhos chamados cromossomos dentro das células. Tá, e daí? Como é que isso funciona? Bom, esse DNA, então, ele fica normalmente guardado dentro das células, num compartimento mais protegido, que é o núcleo, tá? Na maioria dos seres, né, nos seres eucariontes. Nos outros seres, vai ter o mesmo mecanismo básico de funcionamento, mas a molécula está livre na célula. De forma geral, a gente diz que o DNA funciona de acordo com esse dogma central da biologia, que a gente sabe que não é totalmente respeitado pelos seres vivos, tá? Mas o que é feito, então, com esse DNA? Esses trechos correspondentes aos genes, a essa informação, vão ser copiados numa outra substância química, que é bastante semelhante ao DNA, só que corresponde só àquele pedaço que confere ao gene, né? A gente chama essa molécula de RNA. É uma molécula mais simples e essas letrinhas vão ser copiadas quimicamente. Então, a célula dispõe desses tijolinhos, que estão aí disponíveis na comida que a gente come, a própria célula sintetiza também, e ela monta cópias daquele trecho que está escrito no DNA, tá? Então, ela faz uma cópia dessa instrução e a partir dessa cópia, que a gente vai chamar de RNA mensageiro, essa instrução vai ser traduzida numa outra substância química, que funciona com outras unidades químicas, que são os aminoácidos, para constituir, então, as unidades, digamos, funcionais, que vão realmente realizar atividades nas células, que são chamadas de proteínas. Então, para fazer uma proteína, que seria o produto final, precisa de uma instrução, de uma receita. Essa receita está lá no gene, só que o gene não sai do lugar, ele precisa ser copiado. Então, quando a gente explica isso para os alunos, a gente normalmente se refere à seguinte analogia. O DNA é um livro que contém várias receitas escritas, mas esse livro não pode sair da biblioteca onde ele fica guardado. É um livro que tem que ficar intacto e protegido. Então, como é que é feito? É feita uma cópia desse trecho em outra substância, que é o RNA. Essa cópia sai do núcleo e vai, então, com os elementos da célula disponíveis, adequados, fabricar, né, dar as instruções para a fabricação das moléculas funcionais, que são as proteínas. Para fazer essa fabricação, a gente vai ter que mudar de linguagem, porque a gente está usando a linguagem química do RNA, que é a mesma do DNA, para uma outra linguagem química, que é da proteína. Então, esse processo chama-se tradução. A gente vai ter que traduzir aquilo que está escrito para a linguagem de proteínas, de aminoácidos. E é isso que é o código genético. O código genético é a correspondência entre certas sequências, certas trincas de letrinhas, determinando certos aminoácidos para formar as proteínas. De modo que a gente pode fazer um monte de proteínas distintas, porque há 20 unidades diferentes desses aminoácidos, com base nessas letrinhas que vão indicar quais são os aminoácidos que têm que ser inseridos, certo? Muito bem, então esse é o dogma central da biologia. Sabe-se que não é bem assim. Por quê? Porque os RNAs, eles próprios, muitas vezes podem funcionar sozinhos. Eles mesmos podem realizar algumas funções por conta própria. Às vezes, esses RNAs não vão fazer função nenhuma e vão atrapalhar a função de outros RNAs, vão apagar as receitas que estão mandando fazer certas proteínas. Então, esse dogma central, de fato, ele existe, mas nem sempre essa regra vai ser respeitada conforme a situação celular. Um RNA, ele mesmo pode, isso já faz parte da estrutura que a gente já conhece, ele pode não ter a receita para uma proteína, ele vai formar as unidades que vão montar as proteínas, que são, digamos assim, os forninhos onde essas receitas vão ser cozidas, que são os ribossomos. Então, precisa de um RNA que não tem instrução, que vai formar uma estrutura para a realização das proteínas.
Tem RNAs que carregam os ingredientes das proteínas, que são os aminoácidos. Os aminoácidos não vão cair de paraquedas, eles precisam ser levados, transportados. Tem RNAs para isso. E tem RNAs que vão interferir na confecção de certas proteínas como parte da regulação da atividade da célula. Então, a coisa é mais complexa do que esse padrão geral aqui, apesar dele ser verdadeiro. Bom, além disso, uma outra coisa importante da gente conhecer é que, para essas receitas serem lidas, não basta elas existirem. Elas precisam ser acessadas, né? Porque quem faz tudo numa célula são essas benditas enzimas, né? Que são proteínas especiais, que vão comandar todas as reações químicas das células. O que é fantástico numa célula é que existem milhões de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo e não explode nada, né? A gente vai fazer uma reação química no laboratório, ou não dá certo, ou estraga, ou não funciona como a gente quer, ou a gente não sabe explicar o que aconteceu. Na célula acontece tudo de modo simultâneo e controlado, e extremamente rápido. E para então essas receitas serem lidas, enfim, virarem produtos funcionais, não basta elas estarem lá, elas têm que ser indicadas que têm que ser lidas, né? Essa cópia não é feita simplesmente porque o gene está lá. Então vão haver o que a gente chama de sequências regulatórias. Elas não têm instrução nenhuma, mas elas são como se fossem indicadores, setinhas, placas indicando, olha, tem um gene aqui, tem uma instrução importante aqui. E essas regiões regulatórias não necessariamente estão próximas. Algumas sempre vão estar próximas, que são os promotores, né? Os promotores, aqueles que promovem, são as placas fundamentais que indicam, tem um gene aqui, olha, tem uma instrução aqui. Mas há sequências regulatórias que podem simplesmente falar, não ative esse gene aqui agora, nem nunca. Ou se for ativar, vai ter que ter muita vontade, vai ter que ter bastante insistência. Ou tem sequências acentuadoras, que vão então facilitar a chegada das enzimas que vão realizar a leitura dessas instruções. Então a coisa, né, vai ter um grau maior de complexidade, né? Não basta o gene estar lá. Para ele ser lido, ele pode ser mais lido ou menos lido, conforme essas sequências regulatórias. Tá? Bom, então, essas instruções que estão ao longo dessas moléculas tão longas, né? Vocês imaginem só, uma só, né? Na célula humana a gente tem 46 moléculas, né? Dessas, de DNA. Mas uma das maiores chega a ter 10 centímetros. O conjunto delas vai ter uns 2 metros de extensão. Como é que isso cabe dentro de uma célula que a gente nem vê? Então, a gente vai ter que enrolar esses fios, que são super extensos, mas extremamente finos, né? A espessura dele é uma coisa de nanômetro, então por isso que a gente não vê, apesar deles serem muito longos. Para essa molécula, para esse fio caber, não dá para ir ser esticado. Então, ele vai ter que ser enrolado, né? Então, os genes são guardados dentro das células através de complexos que formam uma estrutura que a gente chama de cromatina. Então, vão ter pequenos carretéis, digamos assim, né? Assim como a gente enrola uma linha num carretel, a gente enrola esse fio de DNA, essa substância química linear, essa dupla hélice, nessas bolinhas aqui, nesses carretéisinhos, tá? Que só células superiores, né? Só células dos seres eucarióticos, né? Que tem então esse núcleo para proteger, apresentam, né? Que são as histonas. Então, as histonas formam, ó, esses gruminhos aqui para o DNA se enrolar. Aqui em cima é uma foto real mesmo, tá? Dessas bolotinhas que vão se formando, né? Como se fossem uns novelinhos para estruturar esse fio tão comprido. E aí esse fio vai se compactando cada vez mais, se enrolando sobre ele mesmo, a ponto da gente conseguir formar uma estrutura que é conhecida como os cromossomos. Normalmente ele não vai estar nesse grau de compactação que está aqui mostrando, né? Essa coisinha aqui, essa gororoba aqui, né? Parece um miojo enrolado. Então, esse grumo aqui
normalmente não está na célula. Ela só vai apresentar isso aqui quando ela for ter que separar o seu material genético, o seu DNA, para fazer uma divisão celular, né? Então, mas ele está normalmente enrolado nesse estágio ou nesse estágio, né, para poder caber. E aqui tem, então, uma célula, isso aqui que está de rosinha é o núcleo, né? Tudo aqui que está dentro, essa gororoba, seriam essas moléculas de DNA, esses 2 metros cabendo dentro de uma coisa microscópica, tá? Enrolado aí. E aí, então, uma vez, né, tudo isso, obviamente, eu não estou dando o histórico, né, dessas descobertas, porque não é esse o objetivo da aula, né? Mas, feita essa constatação, que, então, informações para o funcionamento da célula estavam numa substância química, e que ela era formada, então, por uma sequência dessas unidades químicas, claro que pensou-se, vamos descobrir que sequência é essa, o que está escrito, uma vez que já se conhecia o chamado código genético, né? A correspondência dessas letrinhas aqui, toda vez que eu tiver, então, um A, um U e um G, então, é hora de inserir uma metionina, né? Um aminoácido do tipo metionina. Quando eu tiver A ou C, uma isoleucina. Então, eu vou descobrir as proteínas. Se eu descobrir as proteínas, eu descubro as receitas, eu descubro tudo que a célula faz e beleza, está tudo resolvido. Eu descubro as proteínas, vejo se elas estão com defeito, descubro por que a gente está doente, por que não está funcionando direito. E aí que começou, em 97 mais ou menos, uma iniciativa internacional, uma parte era pública, outra parte era de vários laboratórios privados, para exatamente decifrar essa sequência que estava, então, presente nessas moléculas do DNA humano, né? Fala assim, nossa, vamos descobrir a sequência das letrinhas e tudo está resolvido, né? E foi um esforço gigantesco, porque ainda não havia a facilidade, enfim, de aparato que a gente tinha para determinar essas sequências. Hoje em dia, você consegue ter um sequenciador automático num laboratório, assim, enfim, que não precisa ser de uma mega instituição, normalmente as instituições públicas têm, mas dá para fazer, né? Sequenciamento de pequenos trechos, enfim, né? Uma coisa, naquela época não tinha, o sequenciamento dependia de máquinas, mas tinha uma parte manual grande, uma parte de bioinformática gigantesca, muito trabalhosa, então foi um consórcio internacional para fazer isso daí, né? Então, aqui esquematizado, a gente tem o conjunto dos 46 cromossomos, né, considerando que, na verdade, a gente não precisa sequenciar 46, porque os cromossomos, né, são cópias, digamos, o paterno e o materno, a gente vai ter conjuntos que têm as mesmas sequências, aparentemente, né, vão variar bem pouco. Então, a gente tem pares e a gente precisa só sequenciar só um representante de cada par, então, na verdade, seriam 23, sendo que tem a variação do X e do Y, né? Então, são 24 ao total, mas é um trabalho gigantesco. Além de olhar as mitocôndrias, que são organelas que têm DNA próprio. Enfim, isso deu um trabalhão e criou uma expectativa gigantesca, né? Por isso que aqui foi publicado, né, nas grandes, mais importantes revistas, o resultado desse sequenciamento, né? Então, se a gente, acho que não dá, né, para ampliar aqui, ó, mas se a gente conseguisse ampliar, não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas coisinhas aqui escritas, né? Então, é um monte de códigos dizendo, é o genital, 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 ao longo da molécula, ou simplesmente porção tal, porção tal, porção tal. E essas barrinhas mais escuras e mais claras indicam porções que estão muito engruvinhadas, muito apertadas, né? Onde as histonas estão amarrando bem o DNA e não foi possível, naquele momento, olhar tudo isso, né? Mais recentemente foi feita uma atualização de todos os pedaços. Bom, então deu um trabalho do cão isso aqui, né? Mas isso ajudou bastante, porque houve o treinamento de muita gente nessa área, né? De bioinformática, de biologia molecular, enfim. Mas basicamente o que tem que fazer é pegar o DNA inteiro, picotar em um monte de pedaços,
copiar esses vários pedaços várias vezes, depois tentar fazer esse sequenciamento, depois sobrepor essas sequências para ver se não tem pedaço faltando, enfim, é um trabalho do cão. E aí tinha aquela expectativa gigantesca, e quais foram as conclusões? Dada a extensão do DNA, se esperava, então, encontrar uma quantidade muito grande de genes, dada a extensão dele, né? Esse tamanho todo de pares de base. São cerca de 3, é mais do que isso, né? Aproximei aqui, 3 bilhões de letrinhas que precisavam ser decifradas. E as ferramentas de bioinformática, sabendo que a gente tem naquelas sequências promotoras alguns pedaços que são regulares, né, a gente consegue saber onde começa um gene, onde termina, nos deram um resultado muito inferior ao que se esperava para a complexidade humana. Então, ao invés de 100 mil genes, se descobriu, então, de 20 a 25 mil, esse número não era preciso, exatamente porque tinham sequências que ainda não estavam totalmente elucidadas, tinham genes, né, que estavam na dúvida, mas o fato é que é quase, né, 1/4 do esperado. Mas o que é mais gritante dos resultados? É que, do total dessas letras, dessas bases, né, desses nucleotídeos aí, só 2% corresponde a regiões que têm uma informação, que seria uma instrução para fabricar uma proteína. E aí todo mundo ficou pasmo, mas como assim? Como é que pode? 2% do 1/4 sequenciado. Quer dizer, 1/4 é o que a gente tem, 1/4 eu inventei, o esperado era 100 mil genes. Não, acharam 25 mil. Esses 25 mil corresponde a 2% de todo o conjunto de bases que a gente tem. E eles falaram, mas para que serve isso aqui então, né? Falou assim, como assim? E eles de fato falaram, nossa, a gente não sabe explicar isso daqui. E o que é interessante, vale a pena ressaltar, não tem nada a ver com a aula isso aqui, mas vale a pena ressaltar, porque a gente acha muito por aí informação de que 98%, 99%, sei lá quanto por cento, 99% é idêntico ao de chimpanzé, né? Que a gente é praticamente igual ao macaco. Tá, é 99% desses 2%, tá, pessoal? Ou seja, aquilo que a gente tem de gene, realmente é muito parecido. Óbvio, nós somos primatas, né? Então é esperado que seja muito parecido mesmo, né? A estrutura do esqueleto é tudo igual, os órgãos são os mesmos, enfim. Tanto é que de rato é 97% igual. Então, não sei se a gente é mais rato ou mais macaco, né? Mas, enfim, né? Porcentagem não quer dizer nada aqui. Porque o que é mais interessante é isso. Que, então, esses genes não são tudo aquilo que se esperava. Bom, de qualquer forma, isso não foi um trabalho inútil, muito pelo contrário, foi extremamente importante, né? Para identificar os genes, para a gente poder ter um estudo, né, de determinadas doenças ligadas aos genes, de determinado funcionamento das vias metabólicas, né, enfim, para a identificação de mutações, etc. E aí foram várias etapas posteriores aos projetos de genomas, né? A gente não só conseguiu ter, né, um know-how muito grande, o pessoal que trabalha com isso, né, de fazer toda essa etapa biotecnológica, né, máquinas avançando em relação a acelerar, e aí a gente tem agora genoma de quase tudo, né? Aqui no Brasil foi feito já vários genomas, né, só aqui dentro mesmo, né, então o pessoal conseguiu bastante capacitação. Então dá para fazer comparações, né, de genomas e etc. Bom, mas aqui então, uma boa parte do que explica essa, digamos, simplicidade aparente, né, pelo menos quantitativa, dos genes, é que viu-se então que no nosso DNA, e na verdade no DNA de todos os seres eucariontes, né, esses que têm esse DNA compactado dentro dos núcleos, as instruções que a gente chama de genes, elas são editáveis. Elas não significam uma única informação.
elas têm diferentes edições conforme a situação celular. Então, é como se você tivesse uma receita com o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, sei lá, né? Pega a farinha, põe 3 ovos, né? Acrescenta o açúcar, mas você pudesse tirar algumas etapas e formar, então, uma outra receita, um outro bolo. Um bolo, sei lá, sem fermento. Deve ser. Então, decidir propriamente uma palavra difícil de usar em biologia. Nós temos complexos proteicos que fazem essa edição e que selecionam quais são as porções que vão formar um determinado RNA ou outro. Então, aqui nesse exemplinho, não sei se vocês conseguem enxergar, ele está mostrando um DNA. Então, a gente tem os trechos, né, de exons, que vão ser exatamente aquilo que vai ser aproveitado, que está coloridinho aqui, o azul, o verde, o rosa, o outro azulzinho aqui, o laranjinha. E eu fiz uma receita com todos eles. Mas eu posso, eventualmente, não usar todos, né? Eu não usei aqui o 3, tá? Pulei o 3, e aí os meus produtos vão ser diferentes. Como se exatamente, você pega lá a receita e fala assim, não vou botar isso aqui outra vez não. Não vou usar 2 ovos, vou usar 3 só. Né? E você vai ter um produto diferente. E isso explicava a parte da simplicidade, pelo menos quantitativa, né, das nossas receitas. Tínhamos, então, poucos genes, mas com esses poucos dava para fazer uma variedade grande de proteínas. Bom, ainda assim, né, e essas regiões que podem, que parece que não são usadas, às vezes são usadas. Então, o pessoal foi ficando doido, falou assim, nossa, então a gente não sabe mais o que é gene. E daí começou a se ter uma grande confusão conceitual. A gente não sabe mais o que é gene. Porque para a gente o gene era um segmento que era transcrito em RNA. Agora a gente está vendo que não é bem assim. Pode ter vários RNAs dependendo do contexto celular. E definir o contexto celular é que era difícil. A partir disso, começou-se a realizar outras etapas do entendimento desse dogma central. E ao invés, então, de você olhar simplesmente o genoma, você tem que olhar o que se chama de transcriptoma. Ver que aqui, cadê esses RNAs aqui? Quais são eles? Só que em cada situação celular vai ser um transcrito diferente do outro. Então, você tem o transcriptoma do câncer, o transcriptoma da célula do pulmão, o transcriptoma da célula do pé e etc. Né? Ou seja, não dá para abarcar todo esse conjunto de informações, mas tem se feito isso. De qualquer forma, quando a gente compara genomas, a gente vê isso, né? Que o tamanho, a extensão, não quer dizer nada. Né? Então, você tem um peixinho aqui, que tem em pares de base, nessas quantidades de letrinhas, 130 bilhões de letrinhas. E é um peixe. A sequoia, tudo bem, ela é bem grande, né? Mas ela tem menos que o peixinho. Né? Então, de fato, o tamanho não é documento. E aí, então, já há bastante tempo, né, já se configurava, obviamente, que deveria ter um contexto ambiental, um contexto celular, que, obviamente, importava para a leitura dessas receitas. Né? O que determina se um gene vai ser lido ou não, o que determina se vai ter aquele transcrito, aquela edição ou não, é o contexto da célula. O que ela está fazendo, que célula é essa, que ambiente é esse. Mas não se sabia como, qual era o mecanismo, como é que a célula fazia, né, para ativar ou desativar esses genes aí. Então, já se imaginava que deveria haver alguma coisa em cima, acima disso, supra isso, para lidar com essas informações. E daí, então, que se cunhou o termo epigenética. Né? Epi de estar em cima, né? Então, nossa epiderme é a camada mais superficial da pele, está por cima das outras camadas. A epigenética é exatamente aquilo que está sobre os genes, de modo que a gente pode dizer assim, que os genes podem ser
transcritos de modo alternativo, mas também podem ser lidos de modo alternativo. É isso que a epigenética faz. Então, dessas letrinhas todas que estão escritas, se a gente considerasse... Eu pus isso aqui no chat GPT, tá, pessoal? Não fiz a conta não, tá? Você me fala quantos livros daria, tá? De 500 páginas, né? Daria 2.500 livros, certo? Que você teria aqui empilhados com essas letrinhas escritas. Sendo que tem umas receitas no meio ali que você não sabe onde está, né? Porque tem lugar que não vai ter nada, nenhuma informação, que é só sequência regulatória. Então, o que a epigenética vai fazer? Vocês têm que imaginar isso. Que tem esse livro, tem um monte de receita lá no meio, e, dependendo da situação, esse livro tá que nem aqueles livros antigos, que você só consegue ler se cortar a página. Ou então o livro está fechado mesmo, colou. Ou então você abre o livro, mas tem uma página grudada em cima, você não consegue ler. Ou o livro está super aberto, está lá, pode ler à vontade no lugar certo. Então, isso que a epigenética vai fazer. Através das próprias enzimas que estão, elas mesmas, codificadas em instruções, ele vai conseguir, então, fazer esse fechar ou abrir do livro, fisicamente falando. Então, a epigenética tem, então, mecanismos químicos para que esse fio de DNA esteja ou super enrolado, amarrado, inacessível à leitura, ou exposto, ou tem uma tampa por cima que você não consegue olhar. Quer dizer, a enzima não consegue acessar. Ou mais, ele pode fazer uma outra receita que não tem instrução, mas que lá, quando você copiou a sua receita, essa receita sem instrução vai lá e gruda na sua receita com instrução. E aí você não consegue ler aquela receita. Tá? São os RNAs não codantes, que não têm informação e que vão impedir a leitura do transcrito para produzir a proteína. Tá? Então, esses mecanismos químicos, né, que um dos mais conhecidos é essa metilação, né, que é simplesmente colocar tampinhas, assim, como se fossem post-its em cima da receita, e a gente não consegue ver o que está escrito, é um dos mais conhecidos. Aquelas estonas, aquelas bolinhas, podem ser modificadas quimicamente de vários jeitos, de modo que elas ficam mega apertadas, a gente não consegue desenrolar o DNA enrolado não consegue, então, ser lido, né? E esses RNAs não codificantes. Então, tem bastante, né, coisa já conhecida sobre esses mecanismos, provavelmente não são só esses, né? Então, só para ilustrar, né, é isso, né? A molécula de DNA está enrolada nas estonas, mas essas estonas têm uns rabicós, tá? Aos quais a gente pode colocar sinais para indicar que ela deve ficar mais frouxa ou mais apertada, sinais que podem exatamente chamar a atenção das enzimas responsáveis pela transcrição, mas o que vai ser interessante, que vai ser então a próxima etapa, é ver que exatamente são uma série de estímulos do ambiente que mandam esses mecanismos atuarem. Exatamente como a gente não sabe, mas o que acontece, acontece. Bom, então, resumindo, esses mecanismos são essas marcas físicas, marcas químicas, né? Então, são grupos químicos que estão sendo acrescentados por enzimas específicas, né? Que, enfim, o povo aí vive estudando. Então, no final das contas, o que a epigenética faz? A epigenética não altera em nada os genes que os indivíduos têm. Os livros de receitas estão daquele jeito, iguaizinhos. O que ela vai fazer? Abrir ou fechar esses livros, permitir a sua leitura ou não, favorecer ou impedir as cópias daquelas receitas e, consequentemente, a produção daqueles agentes funcionais das células que são as proteínas. Né? Então, aqui uma figurinha só mostrando essas marcas químicas que já se conhece bem, né? A metilação, acetilação, bictinação de estonas, enfim, né? Não vou entrar nesses detalhes, mesmo porque muito disso nem eu mesmo sei exatamente como funciona, mas sei que são exatamente enzimas que também vão fazer isso daí, logo elas mesmas estão também codificadas no DNA. Mas isso é muito, como eu falei, era muito esperado e já
de fato, hipotetizado. Por quê? Porque o que nós temos ao longo do desenvolvimento, né? Então, nos animais, mas em todos os organismos, né, de reprodução sexuada, que tem uma origem paterna e materna, a gente tem células muito, muito, muito especializadas que realizam o evento reprodutivo, que são os gametas, né? Nos animais, né, que são os espermatozoides e os óvulos, eles são células muito diferentes, muito especializadas. E eles dois se juntam e formam uma célula que pode dar origem a qualquer coisa. Então, é uma contradição. Eu tenho duas células extremamente diferentes que se juntam e formam uma coisa que pode dar origem a qualquer outra. Célula de músculo, célula de pele, célula de coração, célula do cérebro. Como é que pode, né? Uma coisa dessa? E, a princípio, todas têm as mesmas instruções, né? Então, já se hipotetizava isso. Sim, tem que ter mecanismos epigenéticos, tem que ter alguma coisa que ligue ou desligue esses genes, para que as células possam ser diferentes, se as instruções são as mesmas, né? Então, como é que eu faço? Se eu tenho o mesmo manual de instruções, como é que eu produzo, né? Sei lá, uma batedeira e, sei lá, uma enceradeira? Não pode ser, né? Então, as células são diferentes e contêm as mesmas instruções. Então, claro que elas não vão usar as mesmas instruções, né? Então, aqui, células altamente especializadas formam a primeira célula, né, que a gente chama de zigoto, que é totipotente, pode fazer qualquer outra coisa, pode gerar qualquer outro tipo de célula. Essa célula vai se multiplicar, formar uma massa, né, de células que, a partir de um certo estágio, vai começar a formar coisas diferentes, até que, em determinado estágio embrionário, ela efetivamente vai formar células totalmente distintas umas das outras. Então, parece que, ao que tudo indica, pelos dados, né, que se tem até hoje, é que essa metilação, que essas são as marquinhas, né, que se colocam em cima dos genes, ligando e ativando, é o principal mecanismo para o desenvolvimento embrionário que determina a diferenciação celular, né? Como é que a gente, de uma célula só, consegue fazer tantas coisas diferentes, né? Cérebro, pé, coração, sangue, né, pulmão, enfim. Então, vai ser através dessa metilação que acontece essa especialização celular. Mas o que é interessante, então, que se consegue saber já que para formar as células gaméticas, essas células que vão realizar o evento de reprodução, a gente vai ter um ciclo de desmetilação bem grande, seguido de um ciclo de metilação. Ou seja, eu vou desativar um monte de genes, depois ativar um monte de genes para tornar um óvulo, espermatozoide. Então, eles ficam todos lá super especializados por causa dessa metilação. Quando forma o zigoto, apaga tudo, volta a estaca zero. Eu tiro todas as marcas, que é isso que essa curva aqui está indicando, né? Desfaz toda a metilação. Então, tira todas as marcas, deixa todos os genes serem lidos. E aí, em certo estágio de desenvolvimento embrionário, começa de novo a marcar, fechar certas receitinhas, né? E deixar outras abertas aí, conforme o tipo celular. Isso é os primeiros estágios de embriogênese. É muito, muito, muito no começo. Então, esse mesmo gráfico que está simplificado aqui, para a gente ter uma ideia, ao longo do desenvolvimento, né? Para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá, metilação não importa, né? São essas marcas que vão apagar, fechar, impedir a leitura da instrução ou permitir a leitura da instrução. Então, quando vai se formar as células gaméticas, apaga tudo, deixa todo mundo livre para ser lido, todos os genes podem ser lidos. Quando essas células vão se especializar, metila de novo, vai formar espermatozoide e ovócito, então fica todo mundo especializado. Forma o zigoto, tira as marcas todas de novo. Quando o embriãozinho está implantado, acabou de ser implantado, eu já determinei
que genes estão ativos ou não naquelas células. Então, elas já estão predestinadas a formar todas as estruturas celulares a partir do estágio de implantação no útero. Né? Quando, na verdade, já antes, né? Porque o material que traz esses genes, ele já foi colocado aqui no começo, tá? No zigoto, porque é trazido pelo espermatozoide. Então, a receita para sexo masculino e sexo feminino não é a mesma. Então, ele não tem nem essa possibilidade de ativar uma coisa que não seja para aquela determinação sexual. Ele não tem nem esse livro. Ou melhor, o livro para o sexo masculino é um livro diferente. Tá? Ele precisa vir plus aí, senão não dá. Bom, então, como eu falei, isso era já bastante, né, esperado, hipotetizado, mas não se sabia como acontecia. E a partir do momento que se sabe que é esse mecanismo chamado metilação, vai se estudar, né, tem ferramentas, tem técnicas para estudar isso, e aí eu consigo ver que efetivamente acontece isso daqui e que é bastante precoce. E aí é interessante a gente pensar, por exemplo, né, no caso dos gêmeos, que são monozigóticos, que vêm então do mesmo, absolutamente do mesmo DNA, que vai estar sujeito a essas mesmas etapas de metilação, conforme aquele gráfico lá. Né? Um gêmeo, que é idêntico ao outro, ele vem de uma mesma célula inicial. Começa a se multiplicar e, de repente, forma duas massas que ficam independentes umas das outras, uma da outra, né? De modo que vão formar dois indivíduos. Tem um período em que essa separação acontece. Quanto mais precoce for essa separação, mais a chance dessas metilações serem ligeiramente diferentes. Simplesmente por acaso. Então, um está do ladinho do útero, outro está do outro, então alguma coisa diferente já tem. Quanto mais tardia essa separação, mais semelhantes eles vão ser, né? Mas ainda assim, essa ativação e inativação de genes não termina ao longo da vida. Né? Então, uma série de fatores epigenéticos é que exatamente explica a diferença entre gêmeos, né? Inclusive em relação a doenças. Né? Uma coisa que é impressionante da gente pensar, que às vezes a gente pode não se dar conta, né? Que numa borboleta, a lagarta e a borboleta são têm a mesma instrução, né? É o mesmo DNA, vieram da mesma coisa, né? E são absolutamente distintos. Novamente, o que explica é a metilação, é a epigenética. Né? E isso já se conhece, né, dado esse instrumental disponível, já se conhece bem. A mesma coisa nos insetos sociais. Uma abelha rainha, uma abelha operária, elas são clones uma da outra. No entanto, uma é gigantesca, né? Dura muito mais, tem uma vida muito mais longa e tem, por incrível que pareça, um cérebro muito menos desenvolvido. Enquanto que a operária, porque tem que realizar muito mais funções, né? Elas vão ter uma vida muito mais curta, são menores, mas têm um cérebro muito mais desenvolvido por causa do desenvolvimento das tarefas. Né? Isso para todos os insetos sociais. E o que é interessante de pensar, então, né? O que determina se uma abelha é rainha ou se uma abelha é operária é a geleia real. É a nutrição. Daí que tem toda agora uma exploração disso. A dieta que afeta a epigenética. E isso é real. Né? Então, a gente é bastante o que a gente come, sim. Tá? Então, vamos começar a associar aí mais para frente essas coisas. Né? A quantidade de substâncias químicas que a gente ingere junto com os alimentos, eles vão para a célula e eles vão interagir com essas enzimas que determinam esse cobrir ou abrir de receitas. Tá? Fechar, né, cobrir receitas ou associar a leitura dessas receitas. E o ambiente social também. Porque, veja, por exemplo, em abelhas também isso acontece.
mas de modo diferente, associado sempre a essa geleia real. Mas em formigas, que também são insetos sociais, quando a formiga rainha, né, que domina lá o formigueiro, morre, o formigueiro, ao contrário da colmeia, não é transplantado. Ele vai precisar de uma sucessão na monarquia. E vai ser uma operária que vai ser escolhida. Então, ela pode deixar de ser operária diante da situação social. Uma vira a rainha. Não sabe como. Provavelmente não é democracia, não é por votação. Mas a falta da rainha faz com que uma formiga assuma o posto. Deixa de ser operária. Não tem revolução. E ela não foi. Isso. E a rainha não foi guilhotinada. Ela morreu. Tá? Bom, enfim, mas eu não sou especialista aqui. Eu pus aqui, é o Bonásio que fala, tá? Se alguém quiser investigar sobre as formigas, é o Bonásio que fez isso. Mas o fato é que o que desencadeia isso é a situação social da ausência de uma rainha. E, novamente, qual que é o ponto aqui? É que vai ter uma modificação epigenética, vai ter que ter a transcrição de genes que não estavam antes ativos. Né? A gente tem que ter a fabricação de certas proteínas para que ela atinja um porte maior, para que ela tenha outras habilidades, né, que ela não tinha antes. Uma outra coisa curiosa, né, também é que a epigenética necessariamente também está relacionada ao envelhecimento, e um exemplo claro disso é daquela ovelha famosa, né, que sofreu o processo de clonagem. Né? Para fazer a clonagem, então, eles tiraram o núcleo de uma célula adulta, dessa ovelhinha aqui de cara branca, e enfiaram numa célula reprodutiva de uma outra ovelha. E aí, para fazer isso, eles retiraram o material genético, né, dessa célula reprodutiva. Feita essa fusão, o fato de ser, né, uma célula reprodutiva é o suficiente para que ela entre no processo de divisão celular e se comporte como um embrião. Né? Esse embrião, então, foi transplantado para uma outra ovelha, né, para que pudesse haver essa gestação. Então, foi feito aqui todo um cambalacho aqui para, né, fazer essa clonagem, mas é, digamos, o procedimento padrão para essa clonagem. Foi feita a gestação e nasceu, então, um filhote que corresponde ao filho dessa ovelha de cara branca, né, porque é dela o material genético. Só que essa ovelha, ao contrário do que se esperava, com 6 anos estava uma senhora idosa, né, e morreu de todos os problemas relacionados à uma idade avançada. Né. Então, ela tinha marcas epigenéticas da sua idade. Aquela célula adulta tinha as mesmas instruções, mas ela era adulta e isso estava marcado, né, por essas marcas químicas. Bom, então, disso tudo, né, o que ficou muito claro para toda a área de pesquisa em epigenética é que os fatores ambientais influenciam absurdamente isso que a gente chama de epigenoma, né, da inserção dessas marcas nas instruções que estão nos nossos genes. E o que tem se estabelecido, tem se visto, e tem uma massa gigantesca de pesquisa sobre isso, né? Agora tem um monte de revistas só de epigenética, é que tem uma série de doenças associadas, então, com epigenomas alterados. Então, o que a epigenética mostra na verdade, a epigenética simplesmente esclarece físico-quimicamente o que todo mundo sabe, que cigarro faz mal, que droga faz mal, né? Enfim, que exercício faz bem, que a dieta determina muito da nossa saúde, né? Que as interações sociais são importantes, que toda a nossa microbiota, né, lá, as bactérias, enfim, que estão na nossa flora, estão extremamente associadas com o nosso bem-estar ou mal-estar, né? E nosso estado psicológico, enfim, o estresse e tudo mais, né? Então, agora tem se feito muita pesquisa, né, para exatamente identificar
esses padrões, né, de alterações epigenéticas com determinadas situações biológicas, né? E aí, outra coisa óbvia, que todo mundo sabe, mas que, né, agora a gente tem esse fundamento físico-químico, é que o ambiente uterino é fundamental para as marcas epigenéticas adequadas, né? E que, dependendo da situação, muita alteração pode acontecer, né? Então, esse é um experimento muito famoso e muito interessante, em que houve, né, exatamente a metilação de um gene em um ratinho que apresenta essa coloração amarela, que a gente chama de agouti, né? Ele fica com essa carinha aqui, com esse pelinho amarelo. E, apesar dessa linhagem aqui, ó, desses filhotinhos aqui, serem geneticamente idênticos, eles são todos clones, tá? Uma linhagem que a gente chama de isogênica, não tem diferença nenhuma no DNA. Os filhotes nasceram uns marronzinhos, sem a coloração agouti, com essa variação aqui, até o agouti, amarelinho. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que foi feita uma dieta com aquele negócio lá que tem no plástico, bisfenol, tá? E uma dieta com ácido fólico, que é um suplemento, né? É o metilfolato, é um suplemento vitamínico que dá metil, grupos metil, que exatamente faz esse processo de grudar, de colar em cima, tá, do DNA. Então, as mães que foram alimentadas numa dieta que continha esse bisfenol A, elas sofreram uma mudança para a coloração amarela. E nas outras gerações que não são alimentadas, essa mudança persiste. Mães que foram alimentadas com o ácido fólico, né, com o metilfolato, apesar da linhagem ser amarela, elas deixam o pelo marrom. Então, os genes estão lá, são iguais, mas eles não são expressos. E a mudança persiste. Esse trabalho tem algumas críticas, né? Porque eles viram que a mudança persiste, porém, eles não avaliaram esse padrão de alteração química, né? Esse padrão de metilação na outra geração, né? Então, dada essa circunstância, né, que a epigenética está na moda, tem muita gente que dá uma forçada nos trabalhos, né? E as pessoas mais, enfim, conservadoras, mais meticulosas, né, tem muitas críticas em relação a esse conjunto de trabalhos, esse é um deles, né? Mas eu mencionei porque ele é muito famoso. E uma das críticas, exatamente, é porque muitas vezes essa cara, esse fenótipo, essa característica dos ratinhos amarelos, muitas vezes esses ratinhos amarelos têm uma tendência à obesidade, né? Mas isso não foi avaliado no trabalho. Mas quando você coloca essa referência aqui e procura esse trabalho, não aparece nem sempre essa foto que eu estou mostrando, em que os ratinhos só têm a coloração diferente. Aparece essa foto aqui, que mostra que eles são mais gorduchos, mas isso não foi avaliado no trabalho. Então, eu suponho que a indústria farmacêutica, tá, que vende ácido fólico, que põe isso daí para a gente comprar o ácido fólico, que muitas vezes você pode conseguir pela alimentação, né? Mas, enfim. Né? Então, isso é um viés, né, da pesquisa. Né? Mas, enfim, o fato é que, o que importa aqui é que a dieta materna alterou as características da prole. E isso é muito precocemente determinado. Né? Também existem vários trabalhos que mostram que a dieta materna rica em gordura vai aumentar a taxa de obesidade e de um tipo de diabetes, né, que a gente chama de resistente à insulina, na prole, mesmo na outra geração. Tá?
Eu não mencionei aqui as referências, mas tem bastante trabalho sobre isso também, né? Então, novamente, só dando os fundamentos físico-químico de algo que todo mundo sabe, né? Que aquilo que a mãe come vai afetar, aquilo que a mãe ingere, aquilo que a mãe está exposta, vai afetar enormemente a sua prole e muitas vezes as outras gerações, e a gente já vai entender um pouco por quê. Outra coisa muito importante, né? Outro trabalho famoso, é que as marcas epigenéticas também podem ser alteradas por causa do cuidado materno, não só o que a mãe come durante a gestação, mas como ela cuida desses filhotes. Então, tem um experimento muito famoso, que é feito com ratinhos, que tem, em geral, um comportamento, um cuidado parental, né, cuidam da prole, efetivamente, né, de modo geral, mamíferos fazem isso. Mas ela tem um comportamento de se deitar, né, para que os filhotes, né, enfim, para amamentação, e de lamber. Então, é um comportamento instintivo das mães, de lamber, se deitar com a costinha assim de lado, né, para que possa haver a amamentação adequada. Mas isso pode variar entre as mães. Tem ratinhas que são mais relaxadas, né, são mais, não, eu quero passear, estou cansada, não, vai para lá, beber, não sei o que, não quero. Então, as ratinhas podem ser boas cuidadoras ou más cuidadoras. Em linhagens, então, clones com o mesmo DNA, isogênicas, que são cuidadas por boas cuidadoras, vão ter, quando adultas, baixos níveis de estresse. Por quê? Porque elas têm exatamente um padrão de metilação no gene do estresse, que é exatamente aquele do cortisol, do receptor para cortisol, adequado. Enquanto que aqueles que são cuidados por más cuidadoras vão ter altos níveis de estresse, porque não foram amamentados adequadamente. Não só isso, né? Aquela plasticidade sináptica, aquelas alterações que podem ter, né, no cérebro, é reduzida nesses ratos que não são amamentados adequadamente. E eles têm pouca interação com o ambiente. Então, diante de circunstâncias difíceis, eles não sabem como se comportar, não sabem, vamos supor, de procurar comida, não vão saber fugir de um predador, por causa da relação, né, de alteração desses genes aí, né, mostrando então que efetivamente tem um gene específico que está sendo alterado por causa desse cuidado parental. Claro, todos esses estudos aqui são em modelos biológicos, né? A gente sabe que isso acontece em humanos, mas a gente não tem esses estudos completos em humanos, mas tem bastante coisa, né? Exatamente. Então, é impossível fazer essa reprodução experimental em humanos, por uma série de questões práticas, biológicas, mas também, né, aspectos aí, enfim, sociais, éticos, né, que se chama, enfim, é isso. Bom, e aí, então, o que tem se visto, então? Que, obviamente, que só pode ser epigenética que explica, né, as doenças. Porque, o que é bem interessante, a gente conhece muitas doenças que são provocadas por determinadas mutações, mas tem muito mais doença que existe do que mutação conhecida. E, às vezes, a mutação está associada a uma doença, mas a pessoa tem a doença, mas não tem a mutação, não. Está tudo normal com ela. Então, é isso que eles falam de correlação, né? Então, existem doenças associadas a mutações, sim, mas do total de doenças, menos de 1%. Das pessoas que, às vezes, têm a doença, 99% não tem nada alterado no DNA, naquele gene que se esperava que tivesse alteração, né? E, obviamente, que a gente vê, não é só uma questão de diagnóstico, né? Que tem muita doença demais da conta, né? Enfim, pode ser que seja também porque a gente tem, obviamente, o registro, né, muito mais diagnóstico, facilitado, etc. Pode ser, mas não pode ser só isso, né? Então, mesmo que a gente tenha como referência um pequeno período, né? Então, vamos lá, que no caso aqui, o transtorno do espectro aí do autismo, em 15 anos há um aumento de 10 vezes, né, de casos registrados num período de 15 anos.
né? Então, aqui esse gráfico que eu estou mostrando mostra o número de publicações relacionando doenças crônicas e causas genéticas, né? Associação com genes específicos, alterações, mutações, né? Enfim, polimorfismos que a gente chama, etc. Algumas alterações propriamente nas sequências, nas instruções, nas receitas dos livrinhos, e o número de publicações relacionando doenças crônicas e epigenética. É a barra aqui em azul. Então, pode ser que é porque a epigenética está na moda? Pode ser, também. E que agora a gente tem um instrumental que pesquise? Pode ser, mas a gente tem o mesmo instrumental para mutação, para análise de mutação, né? Então, na verdade, é porque, consequentemente, existe sim uma relação muito grande entre as doenças e esse ligar e desligar de genes, dado simplesmente que a gente tem tão poucos genes em relação aos fenômenos biológicos que se apresentam, né? A grande pergunta que se faz é se realmente isso que a gente está chamando de transmissão dessas marcas ao longo das gerações permanece, né? Isso que se fala de alteração transgeracional, epigenética transgeracional, ou seja, aquele ambiente que determinou essa alteração química naquela instrução e afetou a prole, vai afetar a geração subsequente e outra. Então, tem que ter um cuidado metodológico muito grande para se avaliar isso. Por quê? Porque quando a gente expõe, né, que seja o nosso modelo biológico aqui, o ratinho, né, a uma determinada situação, essa geração zero, né, a uma determinada situação ambiental, se ele tem um feto em gestação, aquele ambiente, aquele estímulo que ele está sujeito, o feto também está sujeito. Então, não é que é propriamente uma transmissão daquela marca epigenética, e sim a exposição daquele estímulo epigenético, né, que se traduz em mudança epigenética, mas é um estímulo concomitante. E, naquele feto que está em desenvolvimento, como eu te mostrei para vocês no gráfico anterior, ele já passou da fase de blastocisto, ele já está com a diferenciação celular dele, ele já está formando a linhagem germinativa dele. Então, vão haver alterações epigenéticas nas células germinativas daquele feto. Então, expor a um determinado ambiente estressante, a um alimento inadequado, a uma substância tóxica, uma pessoa em gestação, significa, no mínimo, afetar 2 gerações. Aqui está sendo gestada, e a seguinte, porque as linhagens de células que vão formar células reprodutivas já estão se desenvolvendo naquele indivíduo. Então, para fazer um estudo para dizer que há uma transmissão transgeracional, é preciso chegar até a 3ª geração. Coisa, então, que no modelo humano é isso. Essas são afetadas diretamente, é importante a gente saber. Isso não muda o impacto dessa realidade, né? A importância dessa realidade. E aí, dado isso, né, começa-se a aventar, inclusive, né, a possibilidade de situações psicológicas também poderem ser transmitidas, né? Então, isso é bem complicado da gente avaliar, mais uma vez, né, em humanos, mas tem sim trabalhos tratando disso. Isso é um trabalho famoso em que foi feito um condicionamento, né, aqui, um experimento clássico de condicionamento, associando a exposição a um determinado odor, era odor de cerejeira, não me lembro o que era, com choque nos ratinhos. E aí até a 2ª geração, quando se expunha os ratos à presença do cheiro, eles se comportavam como se eles estivessem tomando choque. Então, eles manifestavam a resposta de estresse, o medo, o temor na presença do cheiro. Esse trabalho também, né, foram feitas algumas críticas, porque se atestou, né, se publicou que também tinha alteração no padrão de metilação de um determinado gene,
mas só foi observada a primeira geração, não foi observada essa alteração na segunda geração, né, na F2 aqui. De qualquer forma, é uma coisa muito impressionante, né? E um outro dado mais concreto, que é bastante impressionante, é em relação ao DDT, né? Quando a gente fala que a gente vai dedetizar, né, um ambiente lá para matar os insetos, vem por causa do uso muito generalizado que se fez dessa substância, que é uma substância química, né, que a gente chama de organoclorado, que ela é muito difícil de se decompor dentro do corpo. Então, apesar dela ser muito facilmente obtida, então era um composto muito barato e muito eficaz, matava mesmo lá os insetos, ela foi muito utilizada como inseticida nas plantações. Então, esse negócio era, né, despejado nas plantações, tá? Até aqui tem a propagandinha aqui, né, nos Estados Unidos, ela foi muito, muito, muito utilizada, foi lá que foi desenvolvida, se eu não me engano, né, a gente também usou aqui, tá? Tinha, então, esses inseticidas como DDT, mas se descobriu depois que essa substância era altamente tóxica e que ela não é degradada no corpo, né, lá ao longo da cadeia alimentar, ela vai se acumulando, inclusive, né. É um exemplo clássico aqui que eu sempre falo para os alunos não esquecerem, né, porque sempre cai no vestibular, quando tem negócio lá de pirâmide alimentar e tem DDT, já tem que associar que vai acumular no topo da cadeia, né? O último que se alimenta vai ser o mais prejudicado, mesmo apesar de não estar exposto diretamente ao inseticida, né? Então, você não precisa tomar um inseticida, mas se uma coisa que você comeu o bicho que foi morto pelo inseticida, já foi, né? Você vai absorver essa substância. E aí, foram feitos, então, estudos, não só com DDT, mas com outras substâncias químicas, que mostram que, efetivamente, a gente tem, então, um padrão de metilação altamente alterado até a terceira geração. Aí, sim, foi feito um estudo completo. E esse conjunto de genes que tem o padrão de metilação alterado está relacionado com a obesidade. Então, se levanta bastante a hipótese, né, se o índice de obesidade que se tem nos Estados Unidos não tem só a ver com a dieta, mas também com a exposição generalizada do DDT, que lá foi massivamente usado, né, porque eles, enfim, inventaram, tem muito mais dinheiro, né, e a propagação desse inseticida foi uma coisa, de fato, muito ampla, né. Agora, o que é interessante de ressaltar, vamos ver se eu consigo terminar aqui, é que, voltando aqui ao gráfico dessa alteração química que é feita ao longo do desenvolvimento embrionário, mesmo que houvesse, então, um padrão de metilação alterado, quando há fecundação, ele deveria ser apagado. A célula desprograma tudo, por que ela não desprograma aqueles lá que estão mal programados por causa desses efeitos nocivos? Ela deveria apagar toda a metilação e refazer tudo de novo. Mas se vê que não é assim. Que, efetivamente, esses estímulos, sejam eles químicos, ambientais, enfim, eles também afetam o apagamento da metilação. De modo que o padrão geral de desmetilação, para voltar a ativar os genes adequados, fica comprometido, né, por esses estudos que se vê. Bom, um dos poucos estudos que se tem em humanos, né, que se conseguiu fazer, foi esse daqui, que associou ao período de fome na Alemanha, no final da Segunda Guerra, com um padrão de metilação alterado nesses genes aqui, tá? E aqui o que a gente tem, né, uma média da quantidade de quilocalorias que as mães, né, ingeriam, bem como também isso com frio, né, presente, e o período de concepção, provável período de concepção, né? E aqui na curva de cima é como essa metilação ficou alterada nesses genes aqui. E se vê que tem uma grande correlação.
O que não se tem para esse caso é exatamente a avaliação ao longo das gerações, mas se constata efetivamente, né, que teve um efeito da fome, né, no padrão de metilação desses genes aqui nesses indivíduos. Bom, e também tem um estudo parecido, mas mais criticado, enfim, com as vítimas do Holocausto, bem como com as vítimas do genocídio de Ruanda, né? E tentando associar esse mesmo tipo de coisa, né? Mas, enfim, tem esses estudos em humanos, mas são muito mais difíceis de associar. De estresse, esquizofrenia, uma série de doenças mentais, tá? Nessa população que sofreu, que foi na prole, exatamente, na prole dessa geração, tá? Bom, e agora o que se tem também feito é tentar associar esse tipo de estudo com o estresse, né? E aí tem toda uma linha de pesquisa sobre vida urbana, né? Como a vida urbana faz mal para a gente, né? Eu não diria que é propriamente a vida urbana, mas é a vida moderna, é uma vida sem regra, é uma vida sem princípios, é uma vida sem uma finalidade sobrenatural, né? Uma vida que não tem sentido, acho que tem o mesmo padrão, que, né, tenta se estabelecer, né? E aí talvez o mínimo de natural que tenha, né, nas populações que estão na vida rural, simplesmente porque estão num ambiente físico rural, não sujeitos aos extremos das consequências da vida moderna, sem uma finalidade sobrenatural, se vê mais nitidamente. Então, esse daqui é um estudo que vai mostrar um contraste, né, no padrão de desenvolvimento de uma região do cérebro, que é a amígdala, que exatamente lida com o estresse, né, lida com as emoções. Não entendo aqui a figura, né, mas é feita uma ressonância magnética do cérebro e se avalia esse padrão da amígdala. E se tenta ver, então, a alteração em determinados genes que são expressos na amígdala entre a população rural, população de, enfim, cidades pequenas e população dos grandes centros, e existe nitidamente uma diferença na expressão desses genes. A gente não tem nenhum dado em relação a transgerações, né, gerações posteriores, né, uma vez que isso aqui é uma coisa bem recente, mas se isso foi observado em outros casos, é possível que aconteça, né? Ou seja, a tendência seria, né, até piorar, porque a princípio quem está na cidade continua na cidade, ou quem tem uma vida, né, sem princípios, transmite isso, né, no seu ambiente familiar. E aí, para concluir, é isso, né? Então, assim como o ambiente é extremamente importante para a estrutura físico-química do nosso corpo, da qual depende as operações da alma, né? Então, nenhum desses estudos, obviamente, está considerando qual que é a natureza humana, real, né? Na verdade, de modo geral, os biólogos dizem isso, que não há uma essência humana, que não há nada que defina a natureza humana, nós somos apenas, né, macacos, digamos, com mais habilidades, né? Talvez com uma epigenética mais adequada para o ambiente. E o que eu acho que, não acho que sair da cidade seja a solução, mas sim, né, ter um ambiente com uma finalidade que promova, né, enxergar uma finalidade verdadeira na vida, considerando, né, que ela é sobrenatural. Né? Então, ter as crianças num ambiente naturalmente adequado, mas que pressupõe, então, uma finalidade sobrenatural, é essencial para que eles tenham uma saúde verdadeira, né? E tendo uma saúde verdadeira, possam fazer as operações da alma de modo adequado, né?
Então, eu peguei algumas coisas aqui da definição de natureza humana de São Tomás, né? Porque, obviamente, que para todas as nossas operações biológicas, a gente tem que ter efetivamente uma explicação físico-química, né? Mas ela não tem como, a gente não consegue esgotar, né? Porque exatamente ela não é a causa, elas não são a causa de tudo, pelo contrário, elas são o meio, né, operacional. E, na medida do possível, né, que a gente possa, para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, proporcionar aquilo, um ambiente que os permita ter acesso ao bem, né, ao verdadeiro e ao belo, isso que vai torná-los adultos saudáveis, felizes, né, e operantes na sociedade. Então, eu sempre brinco, até falo para a Pérola, né, que lida, né, com muitas crianças com problemas de aprendizado. Eu falo, não tem como a gente esperar uma normalidade se tudo que a gente vê é feio, se o que escuta é horrível, né, se come não é comida. Então, diante dessa situação, tem que tentar contornar a realidade, né? Então, não acho que seja sair da cidade, né? Veja aqui, é Praga, né? E aqui é a Costa Amalfitana. Talvez, não sei se lá as pessoas são mais saudáveis ou têm menos índice de esquizofrenia, alguma coisa assim, mas talvez valesse a pena o estudo, como tem nesse local que a senhora comentou, né, Madre? Mas imagina, né? Viver num lugar assim, ouvindo, né, só coisas horríveis, vendo só coisas horríveis, comendo mal e não tendo uma finalidade sobrenatural na vida, é claro que isso reflete no nosso corpo. Mas, claro, uma coisa importante a ser dita, os fenômenos, os mecanismos epigenéticos, eles são reversíveis. Isso que é interessante, tá? Então, se tá doido, você pode voltar ao normal, se está esquizofrênico, as coisas podem ser normalizadas, tá? Os efeitos são reversíveis, as marcas são reversíveis. E o próprio mecanismo, né, bioquímico disso proporciona a reversibilidade. No mesmo indivíduo, porque no final das contas, o que aconteceu? O DNA está lá, ele é uma substância química, vem uma enzima, por causa de um estímulo, vai lá e coloca um grupo químico. Essa mesma enzima que fez isso, tem uma outra que vai lá e arranca, tira fora. E era isso que eu tinha para dizer, tá? Então, acho que tá...